Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Chamado à adoração. Aleluia! Cantem a Deus, o Senhor, uma nova canção. Louvem a Deus na reunião dos seus servos fiéis. Alegre-se, ó povo de Israel, por causa do seu Criador. Fique contente, ó povo de Jerusalém, por causa do seu Rei. Louvem a Deus, o Senhor, com danças e em seu louvor toquem pandeiros e liras. Pois o Senhor está contente com o seu povo, ele dá aos humildes a honra da vitória. Que os seus servos fiéis se alegrem com a vitória e cantem alegremente nas suas festas. Que eles louvem a Deus, gritando bem alto, com espadas afiadas nas mãos, para derrotar as nações e castigar os povos. Para prender os seus reis e as suas autoridades com pesadas correntes de ferro. Para castigar as nações como Deus mandou. Essa é a vitória dos seus servos fiéis. Aleluia!
Oração de adoração. Todos. Santíssima Trindade, una e excelsa, tua glória criadora se estende de nossos corpos aos mundos desconhecidos. Tua glória libertadora invade nossa história, transformando a dor em júbilo e a morte em ressurreição. Tua glória vivificadora renova nossa vida e a vida da Igreja. Tua glória vivificadora dirige a história humana para um tempo de plena justiça e plena paz. Enche o mundo com a tua presença e recebe as ações de graças que florescem em nós. Amém. Convite à confissão. Irmãos e irmãs em Cristo, na presença de Deus Onipotente, ajoelhemo-nos e com humildade, de coração, confessemos nossos pecados, de maneira que obtenhamos perdão por sua infinita bondade e misericórdia.
Em arrependimento e fé, recebei, irmãos e irmãs, a promessa da graça e a segurança do perdão. Deus reconciliou em Cristo o mundo consigo mesmo, perdoando às pessoas as suas ofensas. Agora, por causa de Cristo, os nossos pecados estão perdoados. Amém. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. Visto que o Senhor Jesus abriu seu coração para nós, vamos abrir nossos corações uns para os outros, e Deus será glorificado. A paz de Cristo esteja com todos nós. Agradeço-te, Senhor, pois tu és bondoso, tua misericórdia dura para sempre. Agradeço-te, Senhor, pois tu és bondoso, Senhor, tua misericórdia dura para sempre. Agradeço-te, Senhor, pois tu és bondoso, Senhor, tua misericórdia dura para sempre. Maravilhoso e sublime pra mim, se nunca me esquecerei. Dia glorioso em que a Cristo eu vi e o coração me entreguei. Oh, quão precioso amigo Ele é, salvou-me da perdição, tirando as culpas das trevas, livrando e trazendo-me pleno perdão. A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Grande esperança Jesus já me deu e não desvanecerá. Há uma gloriosa morada no céu que breve minha será. Tudo porque neste dia feliz o meu Senhor aceitei. Grandes riquezas e bênçãos celestes das mãos divinas alcancei. A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração.
Oração por iluminação. Todos. Esclarece-nos, ó Deus, por tua palavra e Espírito, para que na tua luz enxerguemos a luz, na tua verdade encontremos libertação, e na tua vontade descubramos a tua paz. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, te suplicamos. Amém. Leitura do Antigo Testamento. Êxodo 12, de 1 a 14. O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito. Ele disse: Este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para sua família, isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo o comerão juntos, repartindo-o de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito, de 1 ano. Vocês o guardarão até o dia 14 deste mês, e na tarde desse dia, todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes dos lados e de cima das portas das casas onde os animais vão ser comidos. Nessa noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Não deixem nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Comemorem esse dia como festa religiosa para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Leitura do Novo Testamento. Romanos 13, de 8 a 14. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes.
mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Enquanto, Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. O texto para a nossa reflexão de hoje encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. O texto diz assim: Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. O texto que nós acabamos de ler é conhecido como a parábola do bom samaritano. Jesus encontra-se com um intérprete da lei e ele começa a perguntar a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E é interessante que a resposta não é dada por Jesus de maneira direta. Ele devolve a pergunta ao intérprete da lei, que vai responder à indagação de Jesus, citando justamente o resumo de toda a lei que o próprio Jesus vai usar nos evangelhos, dizendo que para fazer aquilo que agrada a Deus, para herdar a vida eterna, ele deveria amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo
como a si mesmo. E Jesus então aprova a resposta daquele homem e diz: faça isso e você vai viver. E aí nós encontramos a grande novidade desse texto. Aquele homem, não satisfeito com a resposta de Jesus, que concordou com ele, pergunta: quem é o meu próximo? Como querendo arrumar uma desculpa para a resposta dada por Jesus. E aí então nós vamos encontrar a história contada por Jesus a esse homem, e essa história traz alguns personagens que podem nos orientar se queremos de fato obedecer aquilo que aprendemos com Jesus. Eu quero fazer menção aqui aos personagens diferentes dessa história e que trazem na sua atitude, no seu comportamento, uma forma de agir própria da maneira como compreendem a própria vida. Se você acompanhou a leitura, e é um texto bastante conhecido, você encontra logo de cara a política daqueles que são os ladrões. Eu costumo definir essa política dos ladrões de uma maneira simples. O que é meu, e o que é seu, é meu também. Essa é a maneira de pensar embutida nesses ladrões. Aqueles que atacam um homem na estrada, levam os seus pertences, deixam aquele homem semi-morto e lucram com aquela situação. E portanto, a política dos ladrões é essa: o que é meu, e o que é seu, é meu também. Essa política existia na época de Jesus, existe na história total do ser humano e também continua existindo nos nossos dias. Hoje, de uma maneira um pouco mais sutil, de uma maneira um pouco mais tecnológica, mas continua existindo. Você encontra essa política no indivíduo que hoje vê o outro como uma oportunidade de ganho fácil e não como uma pessoa. Você vê essa política dos ladrões no rentista que ganha usando o capital improdutivo, não faz nada, não produz nada para a sociedade, mas está sempre vivendo de juros sobre juros, sem contribuir em nada com a realidade da sociedade onde ele está. Você encontra essa política do ladrão no cidadão de bem, que na nossa época recebe o auxílio emergencial de maneira indevida. Não tem direito, mas pede e, incrível, consegue. Você vê essa política do ladrão no governante que gasta com a compra de apoio no Congresso, mas não combate a pandemia do Covid-19. Você vê essa política do ladrão no empresário que explora empregados com salários de fome. E ainda por cima considera que eles estão ganhando demais e devem reduzir os seus direitos trabalhistas. Você vê essa política do ladrão no aproveitador que usurpa a balança na feira. Você vê em todos os lugares, em toda a história do ser humano, essa política do ladrão presente. E Jesus faz menção dela nesse texto, dizendo que essa atitude traz à tona aquele que realmente quer seguir o exemplo ensinado por Jesus. Mas a história continua e começa a mudar um pouco de figura. Depois daquele homem ter sido quase morto e estar numa situação precária, passam por ele dois tipos de pessoas: o sacerdote e o levita. E agora nós temos uma outra forma de política, a política do sacerdote e do levita, e que também é a política do próprio intérprete da lei que está questionando a Jesus. E eu defino essa política com uma outra frase: o que é meu, e o que é seu, é seu. Os irmãos devem se lembrar que havia um hino que se cantava muito antigamente nas igrejas, que dizia assim: tu no teu cantinho e eu no meu. Mais ou menos essa é a política que nós encontramos aqui no sacerdote
e no levita. E o pior é que nós encontramos essa política de maneira muito clara na maioria das igrejas ditas evangélicas ou protestantes do nosso dia. É mais ou menos assim: cada um cuida de si e Deus que cuide de todos. A sociedade não é problema da igreja, as pessoas não são problema da igreja, a não ser aqueles que fazem parte dessa comunidade de fé, e eu não tenho nada com isso. Não é possível a gente fazer nada para ajudar e para solucionar os problemas das pessoas. Há um personagem que morreu recentemente e que fazia parte de programas humorísticos no Brasil, que se chamava Patropi. E ele tinha uma frase que sintetiza muito bem essa política do sacerdote e do levita. Ele dizia assim: você, para mim, é problema seu. Você, para mim, é problema seu. É a política do tu no teu cantinho e eu no meu. E é interessante que essa política sempre traz embutida desculpas muito bem elaboradas. Se você olhar para o texto, você vai encontrar desculpas embutidas. Talvez você até não conheça a realidade do que é a vida de um sacerdote e de um levita, mas eles tinham desculpas muito boas para não atender aquele homem. Se você olhar, por exemplo, para o sacerdote era o responsável pelas atividades do templo. Se ele se aproximasse daquele homem e o socorresse, e ele não sabia se ele estava vivo ou não, porque ele estava lá estendido no chão, e ele estivesse morto, o seu trabalho no templo não poderia ser realizado, porque ele ficaria com impureza cerimonial segundo a lei. E portanto ele tinha uma desculpa para não atender. Não posso atender porque eu vou perder o meu dia de trabalho no templo. O outro, o levita, também tinha uma desculpa muito boa. O levita era o responsável pela segurança do templo. Era essa a função dele. E por isso, quando ele olha para aquela cena, com a cabeça de alguém que pensa em segurança, ele vê e diz: isso aqui pode ser uma forma de me enganar. Eu vou ali para socorrer aquele homem e de repente aparecem outros e também sou eu o próximo a ser prejudicado. Então eu tenho que preservar a minha segurança. Não posso atendê-lo porque ele pode estar me enganando. E essa é uma desculpa extremamente bem elaborada para não socorrer aquele homem. Mas se você acompanhou a história toda, você percebe que Jesus coloca um terceiro personagem nessa história, além dos ladrões e do homem que foi atacado, e além dos dois responsáveis, como o sacerdote e o levita, que são ligados ao templo, ele coloca um samaritano. O samaritano não era muito bem visto pelo povo de Israel, eles achavam que era um cidadão de segunda categoria, alguém que não merecia crédito porque tinha a religião errada. E como tinha a religião errada, obviamente não podia ser exemplo para ninguém. E Jesus coloca nessa história um samaritano que atende a necessidade daquele homem, que cuida dele, que cuida dos seus ferimentos e mais, que investe para a sua recuperação, levando para uma pousada, para algum lugar onde ele pudesse ser tratado. E aí nós encontramos então a terceira maneira ou a terceira política presente nesse texto, que é a política do samaritano. Agora já não é mais como os ladrões, e agora já não é mais como os religiosos. Agora a política é: o que é meu é seu, e o que é seu é seu. Isso significa, esse samaritano compreendeu a essência do que significa seguir a Jesus Cristo: compaixão e solidariedade, independente da raça. Ele era de outra raça, inclusive mal vista pelos judeus, ou de qualquer outro tipo de diferenciação e nem merecimento, que talvez seja a desculpa mais usada pelos seguidores de Jesus para não atender aqueles que necessitam. Ele não merece, ele bebe,
ele está desempregado e não quer procurar emprego. E então começamos a exigir que aquele que necessita mereça ser socorrido. Não é assim com esse homem, e a sua política é: o que é meu é seu, e o que é seu continua sendo seu. Compaixão e solidariedade. É interessante que Paulo, falando sobre a realidade daquele que segue a Jesus Cristo, isso está lá no comecinho do capítulo 13 de Romanos, na verdade nos versículos 8 até o 10, ele diz que aquele que ama ao próximo, esse guardou toda a lei. E como ele guardou toda a lei, então nós temos o cumprimento daquilo que o intérprete da lei tinha perguntado a Jesus. Quem ama ao próximo, guardou toda a lei. E João, na sua primeira carta, lá no capítulo 4, faz uma afirmação tão importante quanto quando ele diz: se você não ama o próximo a quem você vê, você não ama a Deus a quem você não vê. E portanto, nós temos aqui na política do samaritano o exemplo que os seguidores de Jesus devem obedecer. É ele quem demonstra o que significa, de fato, viver em função do outro. Isso significa a expressão amor. Viver preferencialmente, consideravelmente para o bem do outro. Seguir a Jesus não faz de ninguém uma pessoa religiosa. Nós temos aqui pessoas religiosas, o intérprete da lei, um sacerdote e um levita. Mas seguir a Jesus não é ser um religioso, cheio de desculpas. Seguir a Jesus faz da pessoa um discípulo que imita o mestre, que segue o exemplo do mestre. E portanto, quando nós olhamos para esse texto, nós temos três políticas muito distintas umas das outras. A política do ladrão, muito comum nos nossos dias, muito comum em muitos lugares e no nosso país de maneira muito clara. A política do sacerdote e do levita, também muito comum, principalmente nas comunidades de fé e nas igrejas, principalmente na vida dos religiosos, que sempre arrumam desculpa para não seguir o ensino de Jesus. E nós temos a política do samaritano, que é apresentado por Jesus como aquele que foi o próximo do homem que foi atacado. E a conclusão que Jesus dá a toda essa história deve servir também de conclusão para tudo isso que nós estamos falando com vocês hoje. Ele diz àquele homem: quem você acha que foi o próximo nesse caso? E ele não tem como responder que não foi o próprio samaritano, mas sem dizer que era o samaritano, ele diz: aquele que usou de misericórdia para com ele. E a resposta de Jesus, a orientação de Jesus é: vai e faça o mesmo. Exatamente como nós devemos fazer. Nós temos que ir e fazer como esse samaritano. Foi para isso que Jesus chamou a sua igreja, para que ela seja seu instrumento de bênção para as pessoas. Não é para dar desculpa, não é para arrumar alguma forma de sair pela tangente na nossa responsabilidade como comunidade de fé, e muito menos para adotar a política dos ladrões, tão comum, tão frequente, mas que jamais vai estar próxima dos valores do reino de Deus, aos quais a igreja deve seguir e valorizar. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos e que nós possamos seguir o exemplo de Jesus, presente nesse texto, nas ações desse samaritano. Vá e faça o mesmo. Que Deus abençoe. Amém. Afirmação de fé. Todos. Deus, o Criador, revelou em Jesus Cristo o seu amor para com a humanidade e toda a criação. Deus nos deu seu Filho Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para que tenhamos vida. A despeito de nossa desobediência, Deus não nos abandona, nem o mundo à destruição e morte. Ao viver em comunhão com Deus e confiar nele, descobrimos que somos perdoados,
podendo viver no Espírito Santo uma vida de gratidão, esperança e louvor. Não há outro propósito para a nossa vida senão glorificar a Deus e manifestar seu amor para o mundo. Recebei a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém.